Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa, sou neuropsicóloga e hoje eu vim conversar um assunto muito importante. Como é que vocês sabem que seu filho é autista? Vou estar falando sobre alguns sinais e sintomas do autismo, com questões ligadas à rotina, a acompanhamento, a orientações. Então, tem vários sinais e sintomas que podem ser observados na rotina do dia a dia do seu filho. Em crianças pequenas, dá para saber aquela criança que fica isolada, que não quer muito a brincadeira de outras crianças, que fica só naquele cantinho, no canto da sala. E não necessariamente que ela não quer, mas ela se sente melhor daquela forma, de estar naquele cantinho brincando com ela mesma. Ou aquele adolescente que fica só no quarto, só nos jogos, não tem interação com outras pessoas, ou até tinha, mas acabou se fechando. Por que ele se fechou? Porque, na verdade, a conversa que ele tem com outras pessoas não é a conversa que ele gostaria de ter. Por quê? Porque ele tem interesses restritos, que são coisas só dele. Por exemplo, jogos específicos, coisas que ele guarda. Por exemplo, ele gosta de guardar selos, né? Então ele faz guarda todos aqueles selos, né? E daí ele quer conversar sobre aquele assunto de interesse dele. Só que os outros colegas e os outros adolescentes não veem isso como interessante. Enquanto a pessoa tá conversando com ele sobre do que ele gosta, tá tudo bem. Quando muda o interesse ou muda o assunto, ele não sabe interagir, porque é algo que ele não conhece. Então ele se fecha. E daí os outros adolescentes falam pra ele: a pessoa não sabe conversar, aí é chato. Ou, poxa, ele só quer conversar no que ele gosta. E o que eu gosto, ele não se importa. Então ele acaba se fechando e cada vez mais, até que ele fica no quarto, isolado. Por quê? Porque fica ele com ele mesmo. Ele gosta disso? Nem sempre. É uma dificuldade para ele? Enorme. Porque ele não se sente bem com aquilo. Ele gosta de interagir, ele até quer interagir, mas ele não sabe como. No caso, na escola, por exemplo. Ela vai no pátio brincar com outras crianças. E é aquela criança que não consegue interagir, porque ela quer brincar do que ela gosta. Então, quando a outra criança chega pra ela: ô Joãozinho, vamos brincar de carrinho? E ele não gosta de carrinho, ele não vai querer brincar. E ele vai querer que o Paulinho brinque com ele de bola. E o Paulinho não quer, ele quer brincar de carrinho. E daí ele não consegue interagir com as outras crianças. Ele só interage quando a criança for brincar com ele de bola. Criança não verbal, ou criança que não consegue falar, ou não consegue dizer o que quer, ou não consegue demonstrar os sentimentos, ela também não é compreendida. E ela fica agressiva com outras crianças. Se a outra criança vir e falar: Joãozinho, vamos brincar de bola, ele vai brincar de bola. De repente, a outra criança fala: agora eu vou brincar de carrinho, vamos? Ele não vai querer brincar de carrinho, porque ele não sabe fazer troca de turno. O que é troca de turno? Mudar de atividade. E ele vai dizer que não quer. E daí a outra criança: então se você não quiser brincar comigo, eu vou brincar sozinho. E ele fica agressivo. E cada vez mais, dele ficando agressivo, a outra criança vai e brinca com o que ele quer, ele vai se tornar mais agressivo, porque ele vai entender que é pela agressividade que ele consegue as coisas. A professora também, em sala de aula, mesma coisa. A criança começa a chorar, fazer birra, pular, bater os pés, e a professora vai e faz o que ele quer. Ele vai entender que se ele fazer birra, se ele bater o pé, ele vai ganhar o que ele quer. Que é ou sair para fora da sala, ou não ir para a escola. No caso dos pais, não levam um filho para a escola porque ele fez birra, ou porque ele começou a chorar muito. E daí o pai não leva ele para a escola. É correto? Depende. Por que depende? Depende.
do ambiente e o histórico que a criança tem. Se é uma criança que tem um histórico de rejeição e ela se sente insegura em ficar na escola, seria um outro aspecto. O autismo não é por rejeição. Transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ela já vem desde que ela é bebê até a fase da escola, por exemplo. Ele vai demonstrando comportamento com o passar do tempo. O autismo existem níveis de suporte. Nível 1, 2, 3. O que é esses níveis? É suporte mesmo, é o suporte de ajuda. É o quanto a criança necessita de ajuda. Então, a criança de nível 1, ela precisa de ajuda? Precisa. Por quê? Porque ela não consegue interagir. Ela não consegue interagir socialmente. É uma criança que vai ficar sozinha na sala. Não vai ter uma comunicação pragmática, quer dizer o que sente, como, se ela tá brava, se ela tá triste, se ela tá irritada. Ela não reconhece esses sentimentos. Como eu vou saber se ela tá triste, ou se ela tá alegre, ou se ela quer ficar na sala ou não? Depende de um adulto ou de outra pessoa que vai mostrar para ela, ensinar quais são os sentimentos. Qual é a emoção que ela tá tendo naquele momento. A criança, a autista, ela aprende por repetição. A maioria delas. Então, como é que você faz? Repetir, 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 repetir. Porque toda criança é uma esponja. E quanto mais você repete, mais você está ensinando o comportamento correto. Se você repetir o comportamento errado, ela vai aprender o comportamento errado. Ou comportamentos inadequados. Que é, meu filho não para de chorar. Eu vou no mercado, ele chega lá e ele começa a fazer birra porque ele quer um salgadinho. E para mim não ficar com vergonha, não passar vergonha, o que eu faço? Eu vou lá e compro o salgadinho e dou para ele. Em casa, por qualquer motivo, sem motivo específico nenhum, você vai dar um salgadinho para ele. O que você está ensinando para ele? Que qualquer comportamento que ele fizer, ele vai ganhar um salgadinho, que é algo que ele gosta. Então, a partir do momento que você demonstrar que o comportamento adequado, ele ganha o que ele quer, ele vai fazer só o comportamento adequado. Se você falar para ele que comportamento inadequado também ganha, ele também vai fazer, que é a birra. E principalmente a birra, porque isso dá resultado mais rápido do que o comportamento adequado. Quais são os outros sintomas ou sinais do transtorno do espectro autista em criança? Contato visual, ela desvia o olhar, comportamentos repetitivos, quer enfileirar carrinho, por cor, números, é aquele hiperfoco. O que é hiperfoco? Ter um foco e uma atenção de interesse naquele algo específico, naquele objeto específico. Então, é carrinho, todo modelo, cor. Tem crianças que têm hiperfoco no Hot Wheels. Então, todo carrinho, tudo que for do Hot Wheels. O Stitch. Todo e qualquer coisa que for da personagem, dos desenhos, qualquer coisa, a criança quer. Isso é o hiperfoco. Esses comportamentos repetitivos, esses rituais, né, eles tendem a aumentar conforme o tempo. Tem crianças que não verbais, que elas pegam o objeto, por exemplo, elas medem, elas olham assim para ver o ângulo do objeto, para ver como é que ele é feito, o formato. Tem crianças que ficam agressivas, que são no caso do nível de suporte 3, que elas batem a cabeça, elas se machucam, elas machucam o outro. Por quê? Porque elas não têm a noção de espaço, não têm a noção de corpo, se machucam ou batem para perceber que elas estão ali, que elas são presentes. Então elas batem. Não por culpa, por ressentimento, não por isso. Mas elas querem sentir que elas estão ali. Porque quando dá uma sobrecarga emocional muito grande, eles têm que entender, por isso o tato profundo, por isso bater a cabeça, porque eles têm que entender que eles pertencem, que eles estão ali. E daí eles começam a se autorregular. Então essa sobrecarga sensorial acontece, né, em locais onde tem muito estímulos de som. Que isso é um dos sinais também do autismo. Que é muito barulho,
A criança não consegue escutar, então ela põe a mão no ouvidinho. Porque isso dói, isso machuca. Isso para eles é muito doloroso. Então eles colocam a mão no ouvido. Não é frescura. Eles sentem dor. Crianças com textura de roupa. Tem roupas que a gente acha normal, que não acontece nada, para eles pinicam, para eles coça. Etiqueta de roupa incomoda. Né? Então assim fica lá passando na pele e isso incomoda. Abraço. A criança autista, ela gosta de abraço. Mas ela gosta do abraço quando ela quer dar o abraço. Não quando o outro quer dar o abraço para ela. Porque vem uma questão de percepção, de tato. Então ela, quando ela quer, ela vai atrás do abraço. Quando ela não quer, ela repele aquele abraço. Ela gosta de abraço quando ela se sente segura. De alguém que ela goste, de alguém que ela se sinta protegida. Quando é uma pessoa que ela não conhece, ela não se sente segura, não tem previsibilidade. Ela não sabe o que esperar da outra pessoa. Então por que eu vou abraçar uma pessoa que eu não conheço? Por que eu vou dizer bom dia ou oi para uma pessoa que eu não conheço? Não tem sentido, não tem significado. Por que eu vou falar para um estranho bom dia? Para ele não tem significado dar bom dia. Se é uma pessoa que ele não conhece, que ele nunca viu. Ele diz oi ou bom dia para a pessoa que faz parte do cotidiano, que é a pessoa que ele se sente seguro, que ele se sente previsível. São vários sinais que dependem do histórico de desenvolvimento, não são sinais nem aspectos isolados. Por exemplo, meu filho fica separado das outras crianças, não quer brincar. Não significa que ele seja autista. Pode ter N motivos. A criança não tem contato visual. Ele simplesmente pode ser tímido. Não quer olhar. Ele repete, ele coloca os carrinhos em posições. Pode ser que ele tenha um toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Sinais que podem ser transtorno obsessivo compulsivo. Ou não. Ou simplesmente o pai e a mãe ensinou o comportamento de que ele tem que guardar ou que ele tem que colocar certinho, organizado. Ele vai fazer. Lembra? Repetição. Modelo, ensinar a criança o melhor modelo. Se o pai e a mãe estão ensinando que ele tem que guardar, que ele tem que colocar certinho, em ordem, ele vai fazer. Ou o meu filho não gosta de abraço. Quem sabe o abraço que está querendo ser dado naquele momento, realmente ele não quer. Isso não precisa ser só de autista. Qualquer pessoa tem o direito de não querer abraço. Ou ele simplesmente chegar e abraçar. Tá tudo bem. Não isolado, sinais e sintomas isolados não caracteriza transtorno do espectro autista. Tem no DSM-4, tem no CID-11, o DSM-5, que existem sintomas específicos para o autismo. Então, tem que ter de 3 ou mais sintomas para poder se caracterizar transtorno do espectro autista. Ainda que alguns testes isolados também não caracterizam autismo. O que deve ser feito para você saber se seu filho realmente tem autismo ou algum outro transtorno? Uma avaliação bem feita. Avaliação neuropsicológica, no qual vai ter testagens específicas que vão fazer todo o levantamento do histórico de desenvolvimento, a rotina da criança, desde o nascimento até então, relatório escolar, todos os aspectos educacionais, emocionais da criança. E daí sim, com testes, daí sim se dá um laudo neuropsicológico, que são hipóteses para um laudo médico, que é psiquiatra ou neurologista infantil, que no caso vai laudar como médico. E daí sim se vem o diagnóstico. Então não considere seu filho autista sem uma avaliação com profissionais que realmente são capacitados para esse trabalho. E nada mais que uma avaliação neuropsicológica. E assim, espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Se tiverem alguma dúvida, vão lá nas minhas redes sociais, me procurem, perguntem, que eu vou estar lá para responder vocês.
dá um likezinho ali, que eu vou estar aguardando vocês para que eu possa falar mais e saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.